te dar algumas recomendações ao longo da sua jornada nesse conhecimento. O que eu considero fundamental para realmente conseguirmos ver o nosso paciente, o nosso aluno de uma forma integrativa e compreendermos que o que a gente faz através da terapia manual e do movimento vai muito além do sistema músculo-esquelético. Em que nós teremos, então, na primeira coluna, o tipo de receptor, na segunda nós teremos a localização preferencial, na terceira, a que esses mecanoreceptores respondem e na última coluna, quais são os resultados conhecidos do estímulo que é oferecido a esse mecanoreceptor. Representação exteroceptiva do corpo, a tolerância à dor, as distorções de imagem corporal quando eles não estão funcionando de forma adequada. Essas distorções podem acontecer e quando eu devolvo a saúde para o sistema, que estamos acostumados a lidar com o sistema músculo-esquelético, mas a gente começa a perceber que vai um pouco além do músculo-esquelético. A tensegridade, um conceito fundamental para terapeutas manuais e do movimento. Forte, mais saudável e mais equilibrado e pronto para exercer as suas funções do dia a dia, livre de dor e livre de lesões. Nessa imagem nós podemos perceber ainda como a nossa própria coluna funciona como também um sistema de tensegridade em que esses cabos vão dando a direção para essa estrutura. E então é possível a gente melhorar o posicionamento de segmentos ou até mesmo da coluna inteira quando eu vou percebendo quais são os cabos, então, que estão presos curtos em concêntrica e quais são os cabos que estão presos em excêntrica para poder ajudar no alinhamento dessa estrutura, sempre lembrando que a coluna também não está flutuando no corpo do paciente, né? Ela está ligada à nossa pelve, que está ligada aos nossos membros inferiores e aos nossos pés. Então, o que são os trilhos anatômicos? São faixas feitas de unidades miofaciais. Eles são ativos quando eles seguem uma mesma direção e uma mesma profundidade. E as suas ligações podem ser tanto faciais como mecânicas, e nós veremos isso na prática nos módulos seguintes. Está tendo em vista que toda essa região da face ela também está conectada lá nos nossos dedos do pé. Então, é preciso, né, fazer uma avaliação de todo o sistema e tratar também o todo, né? Como a Ida Rolf diz, sim, a gente vai acudir, né, às estruturas que estão gerando sintoma, mas nós precisamos olhar para o todo, tratar o segmento que está gerando sintoma e depois nós precisamos tratar o todo. E para isso a gente precisa aprender a olhar para esse todo. Se eu tiver, ele fala aqui, uma memória disfuncional, ou seja, né, tal como acontece numa disfunção somática, alguma alteração no nosso corpo, o que vai acontecer? A gente já viu lá naquela figurinha do bonequinho, né, que eu mostrei 300 vezes para vocês. Eu vou ter aumento de tecido fibroso, eu vou ter aumento dos crosslinks entre as fibras do colágeno, e aí eu vou ter uma alteração do deslizamento entre as multicamadas. A gente pode ter a formação dos trigger points, né, nessas bandas faciais, e perdas progressivas das propriedades elásticas do tecido, ou seja, ele vai ficar mais duro e menos elástico. E aí sim, né, então se a gente tiver um ponto doloroso constante, a gente vai ter uma adaptação do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, que vão alterar tanto a estrutura e a função. Por isso que eu digo que a gente tem que colocar o sistema nervoso no jogo, gente, porque às vezes a gente, né, tá ali com as nossas terapias e a gente não leva o sistema nervoso em consideração e ele pode nos ajudar quando a gente trabalha com ele, quando a gente trabalha através da terapia manual e do movimento, acionando esses centros, tá?
E hoje a gente vai falar sobre a face e as emoções. Eu sempre fui uma grande perguntadora, né? Vou brincar falando assim, do como, né? Eu sempre queria saber como. Ok, então se mente e corpo estão conectados, como que isso está acontecendo, né? E aí eu já tinha trazido na live passada esse livro aqui, que é o Conexão Corpo e Mente, da Candace Pert, gente, que explica muito como tem aqui, tá? Foi a partir desse livrinho aqui que eu comecei a abrir minha mente para entender, começar a entender como tudo isso acontece. Você e pode ser mediada no nível do tronco cerebral pelo circuito neural subcortical. Então, uma série de eventos neurofisiológicos está acontecendo enquanto nós estamos tocando no nosso paciente, e nesse tipo de toque analgésico, então via estimulação dessas fibras, a beta, a delta e fibras do tipo C, que vão então lá para o nosso tronco cerebral e a partir daí para o nosso circuito neural subcortical, e uma decisão vai ser tomada na nossa neuromatriz e nós poderemos ter a modulação da dor. Então, a partir disso, essas terminações nervosas livres vão captar essa informação que vai lá para a nossa medula. A partir da medula vai subir essa informação lá para o nosso córtex, lá para o nosso homúnculo, né, nosso córtex somatosensorial, e a partir disso a gente consegue melhorar a representação dessas regiões do corpo que o paciente não vê, né, ou não percebe também. Então, o nosso toque tem essa propriedade muitas vezes em pacientes crônicos, algumas regiões onde o paciente tem dor, a representação é borrada, então o nosso toque consegue aumentar, né, melhorar essa representação das estruturas do nosso corpo lá no córtex somatosensorial. Então isso é muito importante, a via pela qual isso acontece é bem como a gente montou aqui no ActUni essa imagem para que ficasse mais claro para nós entendermos o que é e por quais vias que nós atuamos através da terapia manual.